Olá, bem-vindo, estamos juntos, outra vez no Cantinho do Ari. Hoje, nesse momento, eu quero tratar de um tema que passa, muitas vezes, desapercebido o tamanho da importância que ele tem nas nossas resoluções do cotidiano, que é o tema de você tentar agradar todo mundo. Ora, como agradar as pessoas se as próprias pessoas, muitas vezes, não sabem o que é bom para elas, não sabem o que querem? Então, assim, qual que é o grande desafio nesse tema? Esse é um tema da teoria que eu sou especialista, da psicologia, que é análise transacional. Eu sou analista transacional pela Universidade JK de Brasília. Então, dentro desse tema, o seja agradável, né? O seja agradável, ele trabalha numa perspectiva em que você diz não a você, sim à situação para a pessoa e sim para a pessoa. Quando você faz isso, estar no movimento de ser agradável às pessoas, você está sempre buscando a aprovação das pessoas. E quando você está buscando a aprovação e ela não te contenta com o nível de retorno que ela te dá, aí você começa a entrar no movimento de superpotência, de você potencializar num volume maior aquilo para impressionar as pessoas. Então, para que isso faça sentido, a sua audiência, ela é fundamental. Então não deixe de seguir o canal e compartilhe com as pessoas que você acha adequadas e muito obrigado. E na medida em que você faz isso, você entra num processo de descompensação, porque a natureza humana, ela não aceita perda, ela aceita troca. Só que a troca que você está fazendo, você está entregando algo e recebendo o vazio em troca. E a pessoa não combinou com você que você ia dar aquilo para ela, porque ela nem está sabendo que está precisando de algo, muito menos algo que você está oferecendo. E na grande maioria das vezes, você sai aborrecido com a pessoa, porque você tem a impressão de que a pessoa foi ingrata, que ela não reconheceu o seu esforço, o seu empenho para você fazer tudo aquilo por ela. E, na verdade, ela não combinou com você, porque ela não te pediu aquilo. Você achou que ela precisava daquilo. Só que a medida dela é medida diferente da sua medida, porque não tem duas pessoas iguais no planeta. Então, ser agradável é um processo de autoexterminação, porque você se desagrada, não agrada o outro e fica num processo de perda. Então, qual que é o melhor mecanismo de você relacionar com isso? É você dizer sim a você, não à situação, sem dizer não para a pessoa. Como é que você faz isso? Você faz isso quando você sugere ferramentas para a pessoa, alternativas para a pessoa, porque aí você está dando carinho, solidariedade, fraternidade, acolhimento e envolvimento. E aí a pessoa se sente parte de você. E aí você não se sente lesado, você acrescenta a pessoa e a pessoa sai de perto de você com espírito de gratidão. E você sai do movimento de descompensação emocional. Então, muitas vezes, o nosso processo de revolta está no método que a gente utiliza para relacionar com as pessoas. Então, eu vou dizer para você que está aí, de onde nasce isso. Isso nasce, de um modo geral, de um sistema que rege a maioria da humanidade, que é um sistema que é utilizado dentro da AT, que a gente chama de triângulo dramático, que tem 3 personagens, que movimenta entre si esses personagens para validar as relações, que são a partir desse movimento que geram as carícias negativas. Tá?
que é o primeiro personagem, que é o perseguidor, que está numa ponta do triângulo. O segundo personagem, que é o salvador. E o terceiro, que está na ponta do triângulo, que é a vítima. Então, assim, dentro desse contexto, o perseguidor tem como alvo a vítima e o salvador entra para pôr pano quente. Então, as relações começam a se desenvolver e alguém fica numa posição confortável dentro desse jogo, que é um jogo psicológico, que todo jogo é ruim, e dentro desse jogo, essa pessoa fica numa posição confortável, porque tem dois brigando por ela. O perseguidor e o salvador, que está evitando o perseguidor atingir a vítima. Então, a vítima fica numa posição confortável. Só que o salvador, como ele vai esvaziando, porque ele está relacionado com o seja agradável, ele vai esvaziando esse movimento de suprir, porque ele também vai ficando na escassez, ele começa a se sentir também vítima. E na medida em que ele vai se sentindo vítima, ele começa a largar o papel dele de salvador e ele corre lá para o papel de vítima. E a vítima, quando percebe que ficou desconfortável a situação dela naquele papel, porque quem salvava ela não salva mais, e para ela não acabar com o jogo, ela corre do papel de vítima e vai lá para o papel de perseguidor. E o perseguidor larga o lugar dele e vai lá para o papel de salvador e o jogo começa outra vez. Então esse é um jogo psicológico. Então nós que trabalhamos com relacionamento, com comportamento emocional, comportamento social, a gente alerta muito quanto a essa questão do processo do salvador. Porque o salvador, ele passa por momentos muito difíceis e ele, para sair desse papel, ele tem que começar a ter um outro tipo de procedimento. E o procedimento, de um modo geral, é quando ele diz sim para ele, não para a situação, sem dizer não para as pessoas. E quando isso acontece, as relações, num primeiro momento, elas sofrem um certo tipo de impacto, mas elas começam a ter um outro tipo de orientação de comportamento e passa a se sustentar a partir disso. E a pessoa que vivia no seja agradável, ela começa a se sentir acolhida, mas acolhida por ela mesma, porque ela mudou o método. Ao invés dela querer salvar o mundo e de ser agradável a todos, ela vai compreender que ela tem limitações e que ela pode ser, substitutivamente ao ser agradável, ser carinhoso e honesto com ela e com o outro. Então é preciso ser carinhoso e honesto com ela, porque ela vai ser com o outro. Então ela substitui o seja agradável por ser carinhoso e honesto, e ela vai passar a partir dali a melhorar a qualidade de saúde física, orgânica, emocional. Ela vai começar a ter um posicionamento diante das coisas que ela faz mais sustentável, ela vai começar a se sentir mais acolhida e vai começar a não ter mais necessidade de ficar buscando a aprovação do outro, a validação do seu existir por outro que muitas vezes está numa situação tão ou pior do que a nossa. Igual ou pior. Então, esse é o sentido da gente deixar o ser agradável não invadir o nosso mundo e ter a expectativa de agradar a todos. Não há necessidade, a gente precisa ser educado e carinhoso com as pessoas. Sendo educado e carinhoso é o suficiente. E o resto, cada um com as suas demandas, as suas necessidades, e a gente, nesse processo, vai estar sempre pronto para ser acolhedor, parceiro, companheiro. Então é isso. Se você tem alguma sugestão, vem para o Cantinho do Ari, nós estaremos aqui e é uma alegria estar por aqui. Espero que esse tema possa ser estudado, avaliado, porque
Ele é um tema que melhora muito a qualidade de vida das nossas vidas e fico muito feliz de você estar aí. Um grande abraço.